Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para a nossa próxima aula. A aulinha de hoje é a tabela periódica. Qual seria o nosso objetivo? Trazer para vocês um pouco mais de afinidade com relação à nossa tabela periódica. Como é que a gente classifica a tabela periódica? Aqui você tem aqui uma tabela periódica, coisa mais lindinha do mundo, aqui com todos os elementos químicos. Ah, Vamos começar a ver aqui algumas coisas que existem na tabela periódica, tá? Por exemplo, a tabela periódica ela é dividida em grupos e períodos, né? Então, aqui na tabela periódica você tem 7 períodos, que são essas linhas horizontais aqui, ó. Primeiro período aqui só tem o hidrogênio e o hélio. O segundo período é aqui o lítio, o berílio, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Esses elementos fazem parte do segundo período. Aí nós temos o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo período. Então a tabela periódica só tem 7 períodos. Vemos também que a tabela tem grupos ou famílias. A tabelinha ela tem 18 grupos. Então nós temos aqui grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, grupo 13, aqui ó, família do Bora, aqui é o grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16 e o grupo 17 e 18. Então a tabela tem 7 períodos e 18 grupos. Os períodos são as linhas horizontais e os grupos são as linhas verticais, 18 grupos. Vemos também que na tabela periódica, ela representa os elementos químicos por símbolo. Então, por exemplo, aqui, ó, olha bem no centro aqui no meio, aqui, ó, o lítio. Né? Ele está explicando bem bonitinho para vocês como é que você faz a leitura do símbolo do elemento químico. As letras, né? Essas letrinhas aqui, é H, L, I, B, E, V. O que são essas letras? Essas letras representam, é para você entender o nome do elemento químico. Eu não sei que o lítio, o Li é lítio, eu não sei que o hidrogênio é o átomo do elemento químico hidrogênio. Não sei, mas você sabe ler. Então, o que você faz? Você lê aqui o nomezinho que está embaixo da letrinha, aí tem o nome do elemento químico. Então, aqui no exemplo da nossa tabelinha periódica, né? Tem aqui Li. Aí embaixo dele tem o nome, ó, lítio. Beleza? Aqui em cima tem o número atômico do elemento. Então, no caso do lítio, o número atômico dele é o 3. Né? Então, o número atômico está aqui em cima. Ó. Embaixo do nome, tem o peso atômico, a massa atômica de um átomo do elemento químico lítio. Beleza? Então, é importante vocês saberem ler. Basicamente é isso. Para você, pelo menos, identificar os elementos e saber o nome dele. Tá bom? Professor, como é que são esses símbolos? Esses símbolos são o seguinte, ó, cada elemento tem uma letra que representa o nome dele. O H representa o elemento químico, ou o nome do elemento químico, hidrogênio. O B representa o elemento químico boro. O C é o símbolo do carbono. O N, o que é o N? É o símbolo do nitrogênio. O que é o O? É o símbolo do oxigênio. Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Não. Por isso que tem a tabela. Você vai lá e consulta a tabela periódica. Claro que alguns, durante a sua vida acadêmica, durante o ensino médio, você vai aprender e vai absorver todos esses nomes, né? Pelo menos os mais comuns, nitrogênio, oxigênio, carbono, hidrogênio, que você vai encontrar muito em química orgânica, por exemplo. Ah, mas é importante vocês, pelo menos, terem o conhecimento da tabela periódica, vocês saberem que a tabela ela tem grupos, tem períodos. Por que tem esses grupos? Porque os elementos que têm as mesmas propriedades químicas e físicas, são propriedades semelhantes, assim, muito parecidas, né? Elas, como os elementos são colocados em ordem crescente de número atômico, nessa ordem, todos os elementos químicos que têm a mesma tendência de química, por exemplo, ficaram no mesmo grupo. Por isso que às vezes vocês vão encontrar na literatura aí o termo família. Então, por exemplo, aqui no grupo 1, ou família 1, né, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, todos eles têm um elétron na última camada. Então, a química reacional deles é bem parecida. Todos eles têm uma tendência a perder um elétron. Né? Então, de maneira, vou tentar ser mais objetivo. Nossa tabela periódica, os grupos ou as famílias, os elementos que estão na mesma família, são elementos que têm reatividades muito parecidas. Né? Agora vamos voltar a falar aqui dos nossos símbolos. Por que alguns elementos, o símbolo é só uma letra maiúscula e outros têm uma letra maiúscula e uma minúscula? Justamente porque você vai encontrar elementos com nomes, com símbolos, se for só uma letra, iguais. Por exemplo, ó, como é que eu vou diferenciar
o elemento cálcio do carbono. Cálcio e carbono. Cálcio. Aí eu vou até colocar aqui para vocês. O cálcio está aqui, ó, no quarto período, no grupo 2. Ca, bem aqui, ó, Ca. E onde é que está o carbono? Lá no grupo 14, ó, no segundo período. Como é que eu vou diferenciar o carbono do cálcio? Ah, então eu vou colocar uma letrinha minúscula aqui, um Azinho bem pequenininho, ó. Então a segunda letra, que é minúscula, veio para quê? Para a gente poder diferenciar os símbolos dos elementos químicos. Né? Senão ia ficar uma confusão. Já imaginou se o cálcio fosse com C, fosse o símbolo só C e o carbono só o símbolo C? Como é que eu vou colocar isso nas fórmulas químicas? Agora não. Nós temos o cálcio com C e um A e o carbono só um Czão maiúsculo, beleza? Vale destacar que a segunda letra é sempre minúscula e a primeira é maiúscula. Então, ó, como é que eu diferencio o cálcio do carbono e do cromo? O cálcio é um C e um A, o cromo é um C e um R e o carbono é um Czão. Nas fórmulas químicas, quando você tiver lá HNO3 ou então hidróxido de cálcio, aí você não vai ler que tem um átomo de como o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é Ca ou H. Você não pode pensar assim, não. Ah, eu vou ter 4 átomos. O C, o A, o H e o O. Não, porque o cálcio lá, você vai ver lá um Czão bem grandão e um Azinho pequenininho. Então aqui você não tem 2 elementos, você só tem um elemento químico. Então, de maneira geral, quando você for olhar o símbolo de elemento, você vai olhar o seguinte. Se for só uma letra maiúscula, opa, é um elemento químico. Mas se tiver uma maiúscula e uma minúscula, opa, também é só um elemento químico, porque um elemento químico ele pode ser simbolizado ou por uma letra maiúscula grandona, certo? Ou por 2 letras, uma maiúscula e uma minúscula. Mas lembra que é só um elemento químico, beleza? Então, falando dos símbolos, vamos ver aqui as classificações ou as diferentes formas de você classificar a tabela periódica, beleza? Primeira classificaçãozinha. Dentro da tabela periódica, você tem um grupo dos metais, ó, eu coloquei aqui de vermelho. Ó. Tudo isso aqui são os metais, certo? Então, lítio, berílio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, tudo que está aqui no centro ó, são os metais. Nós temos também o grupo dos não metais, a amarelinha que eu coloquei aqui do lado direito, ó. Os gases nobres todos, o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, selênio, fósforo. Aqui é o grupo dos não metais. Então, na nossa tabela periódica, você tem os metais e você tem os não metais. O hidrogênio é um caso especial, que dependendo da reação, dependendo do meio reacional, ele vai se comportar ou como metal ou como não metal. Tá? Então, ele é um caso especial, o asterisco da nossa tabela periódica. Mas vocês veem que tem aqui um negócio aqui, ó, entre metal e não metal aqui pelo meio, tá vendo? Ó? Bem aqui assim, ó, entre o carbono e o alumínio. Olha cá, o boro, o silício, o germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio. Esse grupinho aqui, ó, eu chamo esse grupinho de semimetais. Então, a primeira classificação da tabela periódica é nós temos os metais, nós temos o hidrogênio, nós temos os metais, você também tem os não metais e nós temos os semimetais, beleza? Então vamos só discutir aqui um pouquinho. Ó. Metais, em geral tem uma tendência, que é a de perder elétrons. Os metais, em geral, nas reações químicas, eles perdem elétrons. Já os não metais, nas reações, nos produtos, nos compostos formados, em geral, eles tendem a ganhar elétron nas ligações químicas. Professor, e os semimetais? Os semimetais é quase que nem o hidrogênio, eles são especiais, por quê? Dependendo da reação, ou ele vai ter um comportamento de um metal, ou ele vai ter um comportamento de um não metal, tá? Então é importante vocês pelo menos ter essa mínima afinidade com a tabela periódica. Mais uma forma de você classificar aqui os elementos na tabela periódica é o seguinte. Tá aqui, deixa eu ver. Pronto, muito bem. Como é que você vai classificar? Você tem os elementos representativos e você tem os metais de transição. Quais são os elementos representativos? Você tem aqui do grupo 1, eu coloquei de verdinho aqui para ficar mais claro. Eu circulei aqui os elementos representativos. Você tem aqui o grupo 1 e o grupo 2. Você tem aqui o grupo 3, o grupo 14, o grupo 15, o grupo 16, o grupo 17 e o grupo 18. Esses são os nossos elementos representativos. Mas você também tem os elementos de transição.
Aí você vai ter os elementos de transição interna e você vai ter os elementos de transição externa, tá? Então aqui em vermelho, ó, eu coloquei aqui, ó, tudo isso aqui no centro, tudo isso aqui no meio da tabela, ó, são os elementos de transição, certo? Só que dentro desses de transição, você tem os elementos de transição externo, né, tá aqui em vermelho, e aqui em lilás, a série dos lantanídeos e os actinídeos, como não coube aqui dentro da tabela, aí a própria tabela ela deu uma puxada, fez um puxadinho, ó, puxou aqui para baixo, tá? Mas eles estão aqui, ó, bem dentro da tabela. É porque não, a tabela fica meio esdrúxula. Aí, o que foi que acharam melhor? Pegaram essa tabelinha, a série dos lantanídeos e dos actinídeos, e puxou aqui para baixo, tá bom? Enfim, então nós temos os elementos representativos, você também tem os elementos de transição, aí você tem os elementos de transição externo, ó, tá aqui em vermelho, eu circulei aqui em vermelho, olha para cá os retângulos aqui, ó. E nós temos também os elementos de transição interna. Essa é uma outra maneira de você classificar a tabela periódica, né? São as classificações dentro da tabela periódica. Além de metais, não metais, semimetais, você tem os elementos aqui representativos. Esses elementos, em geral, vai estar acompanhando vocês aí na vida acadêmica aí inteira, certo? Na maioria das reações, ácidos, né, bases, óxidos, na química orgânica, você vai trabalhar muito com isso aqui. Lá na química inorgânica, a gente começa a pensar nos elementos de transições. Vamos continuar. Mais uma coisa importante. Dentro dos elementos representativos, você pode classificá-los de maneira diferente. Ou melhor, veja aqui, os elementos representativos, você tem aqui ó, o grupo 1, você tem aqui o grupo 2, o 13, o 14, o 15, o 16, 17 e 18, certo? Esses grupos têm alguns nomes característicos. Por exemplo, o grupo 1, certo? Você tira aqui o hidrogênio, mas o grupo 1 tem um nome, é chamado de metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. Aí eu vou pular o de transição, que eu estou falando só dos elementos representativos, tá bom? Aí você vai lá para o grupo 13. O grupo 13 é chamado de família do B. Quem é o B? O boro. Então, grupo 13 é chamado a família do boro. 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio ou os pictogênios. Grupo 16, a família dos calcogênios. Então, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio faz parte do grupo ou da família dos calcogênios. E no grupo 17 você tem os haletos, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Então esses elementos aqui fazem parte do grupo dos halogênios. Lá na química orgânica vocês vão ver um negócio chamado haleto orgânico, que é uma classe de composto em que você tem esses elementos aqui ligados aos radicais, alquilas, arilas da vida. Né? Então, aqui nós temos o grupo 17, o grupo dos halogênios. E o 18 é o grupo mais famoso da tabela periódica, que é os gases nobres. Né? A partir desse grupo aí é que surgiu até as ligações químicas, se baseiam nela, a teoria da regra do octeto, né? Que justifica a forma como os átomos se ligam. A gente sabe que não é bem assim não, mas foi um nó bastante interessante para a introdução das ligações químicas. Eu vou até deixar aqui, ó, podem travar o vídeo e copiar esses grupos. Vocês vão usar quando isso na vida de vocês, meu povo? Eu preciso decorar os nomes? Não, não precisa decorar não. Mas, assim, a título de curiosidade, se você quiser absorver pelo menos um pouquinho, né, de química, você absorve assim, uma ideiazinha bacana, o nome saber o nome dos grupos é interessante, né? É interessante, mas para você mesmo. Sabe? Dizer que você vai usar isso na vida de vocês, eu acho pouco provável, né? Mas não custa nada. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, os calcogênios, halogênios, gás nobre. Então, tem os grupos. Então, dentro dos elementos representativos, né, que eu vou pegar cada grupo desse, tem um nomezinho especial. Então, a título de curiosidade, é importante vocês aí absorverem esse conhecimento. Ligações químicas. Eu não vou falar aqui diretamente das ligações químicas, eu vou falar de maneira bem geral, porque a ideia da nossa aula é só criar uma intimidade com a tabela periódica, tá bom? Então, vocês sabem que a tabela tem metais, tem o hidrogênio, né, que é um especial, um caso particular, ora reage com característica metálica, ora reage com características não metálicas. Você tem os metais, você tem os não metais e tem os semimetais que ou é metal
ou é a metal dentro as propriedades que eu estou falando, né? Os semimetais ou agem como metais ou agem como não metais. Mas vamos pegar o seguinte, né? As ligações químicas se baseiam basicamente em quem está interagindo com quem. Por exemplo, se um metal interagir com outro metal, que tipo de ligação vai ser formada? Se o metal se liga ao hidrogênio, que tipo de ligação é formada? Se o metal se liga a um não metal, que tipo de ligação é formada? Né? Vale lembrar que nós temos aqui três ligações químicas, três tipos de ligações. Nós temos as ligações metálicas, nós temos as ligações iônicas e nós temos as ligações covalentes. Quando é que você vai ter uma ligação metálica? Quando você tiver ligações entre metais. Sempre que você tiver metais ligando com outro metal, você vai ter uma ligação metálica. Beleza? Se for ligações entre metais, o tipo de ligação vai ser o quê? Ligação metálica. Professor, e quando a gente tiver uma ligação em que só tenha átomos do tipo não metálico? Por exemplo, o dióxido de carbono, CO2, que é carbono e oxigênio. São ligações que ocorrem entre não metais. Esse tipo de ligação é chamado de ligação covalente. Eu coloquei aqui amarelinha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, mas eu estou falando aqui para vocês agora. Ó. Sempre que você tiver um composto químico formado por não metais, certo? O grupo dos não metais aqui, ó, N2, né, o gás nitrogênio, você vai ter um tipo de ligação característica, que eu classifico essa ligação como ligação covalente. Beleza? Então, só para recapitular, quando você tiver átomos metálicos se ligando entre si, tá aqui a câmera, você vai ter uma ligação metálica. Mas quando você tiver um metal com um não metal, a ligação vai ser... Opa, isso eu não falei, né? Vou já falar agora. Mas quando você tiver um não metal com um não metal, a ligação vai ser covalente. Um metal com um metal, ligação metálica. Um metal com um metal, ligação metálica. Um metal com um não metal, ligação iônica. Ah, professor, então peraí, vamos recapitular aqui. Se eu tiver átomos metálicos interagindo, se ligando, ligação metálica. Se eu tiver um não metal com um não metal, ligação covalente. Mas se eu tiver um átomo metálico com um não metálico, um metal com um não metal, a ligação vai ser o quê? Uma ligação iônica. Tranquilo, né? Então, ligação iônica, não metal com não metal. Desculpa, não metal com metal. Então, quando são diferentes, ligação iônica. Quando forem iguais, se for metal com metal, ligação metálica. Se for não metal com não metal, ligação covalente. Se for diferente, se for um metal com não metal, ligação iônica. Beleza? Então, o nosso hidrogênio aqui é especial. Vamos falar um pouquinho dele. O hidrogênio, quando ele está ligado com não metal, a ligação vai ser covalente. Então, o hidrogênio com não metal, ligação covalente. Um hidrogênio com metal, ligação iônica. Nós temos aí os famosos hidretos metálicos, né? Tranquilo, né? Então, ó, você conseguiu classificar os elementos em metal, não metal. Se você tiver ligações entre metais, ligação metálica. Se tiver ligações entre não metais, ligações covalentes. Se for um metal com não metal, ligação iônica. O hidrogênio ligado a um metal, ligação iônica. O hidrogênio ligado a um não metal, ligação covalente. Tranquilo, né, meu povo? Vamos passar. Então aqui ó, eu trouxe para a gente, lembra que essa aula, eu não estou me aprofundando, eu estou trazendo para vocês uma aula de tabela periódica, para só vocês que têm afinidade com a tabela. Eu deixei uma aula aqui, me aprofundando aqui nas propriedades periódicas, onde eu justifico várias coisas aí interessantes. Se vocês quiserem se aprofundar, é só assistir a aula. Então, nossa tabelinha periódica, você pode classificar ela em grupos e períodos. Você tem 18 grupos e 7 períodos. Nós podemos ter a classificação em metais, não metais e semimetais, certo? E outra coisa interessante da tabela periódica é que você tem os elementos representativos e os metais de transição. Tranquilo, né? Aí uma curiosidadezinha. Isso diz respeito às ligações químicas. Quando você tem metais interagindo entre si, você vai ter a ligação metálica. Quando você tiver um metal interagindo com não metal, ou um metal com hidrogênio, você vai ter uma ligação do tipo iônica. E quando você tiver
um não metal interagindo com um não metal, você vai ter uma ligação covalente. Ou um hidrogênio com um não metal também vai lhes dar uma ligação covalente. É importante também vocês se ligarem que dentro dos metais de transição você tem uma subdivisãozinha. Você tem os metais de transição interno, né, que é a série dos lantanídeos e actinídeos, e você tem os metais de transição externos. Pronto, basicamente foi isso que vocês viram na aula, bem simples, bem bacana, é só mesmo para te dar uma afinidade com a nossa querida e maravilhosa tabela periódica. Valeu, meu povo, até a próxima aula. Fui.